Boa noite, pessoal. Agora sim, 20 horas, iniciando aí as atividades da Sociedade Espírita Inspiração. Hoje não vai ser aquele bate-papo sem fins lucrativos, hoje o papo é voltado pelos trabalhos da Sociedade Espírita Inspiração, que acontece às segundas-feiras, 20 horas, e nós estamos temporariamente suspensos os trabalhos devido à pandemia de Covid, seguindo as recomendações das autoridades. Então nós estamos fazendo essa palestra com os palestrantes da casa, e hoje coube a mim eu estar realizando essa palestra, né? Mas vamos lá, sejam bem-vindos. Na sociedade, iniciamos com uma prece feita por Chico Xavier. É uma psicografia de Emmanuel. Então nós vamos iniciar os nossos trabalhos fazendo essa oração. Só acertar aqui. A técnica em casa nunca é a mesma igual da Sociedade Espírita Inspiração através do Eduardo, que é meio parecida, né, Edu? Vamos combinar. Engraçado que eu tinha testado aqui, tinha dado tudo certo. Agora que a gente tá ao vivo, começa a acontecer isso aí. Parece aquele papagaio que o pessoal levava pra... Como é que se diz? Ir no programa, né? E ele não fala. Peraí que esse papagaio vai falar assim. Então, nesse momento, presta atenção nas palavras que são lidas por Chico Xavier. Essa é a nossa... todos os nossos trabalhos lá na Sociedade Espírita Inspiração, a abertura dos trabalhos começa com essa prece. Vamos ouvir cada palavra, presta atenção. Vamos lá, vamos em oração. Vamos ver a oração. Vitor, Miriam, a Maria Tereza, a família Veloso está aí. Vamos orar. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Essa foi a oração. Essa oração nós fazemos na abertura dos trabalhos da Sociedade Espírita Inspiração. Depois eu coloco aqui nos comentários, eu vou deixá-la. O assunto hoje aqui é bacana. Eu só vou já preparar outra música. É a técnica, né? Mas espero que vocês estejam bem. Eu vi aí que o Victor Guedes entrou, a Jéssica, Carlos Gomes, pai da Andréia. É isso. Nós vamos bater um papo aqui sobre o Centro Espírita, porque é legal começar a falar daquilo que o pessoal não sabe, né? O pessoal tem uma ideia equivocada do que seja o Centro Espírita, do qual nós chamamos hoje, as pessoas nem chamam Centro Espírita, né? Fala casa de oração, casa espírita. Então vamos bater um papo sobre isso. Qual foi a minha experiência entrando numa casa espírita e como é que funciona realmente uma casa espírita.
Nós vamos falar sobre isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a casa espírita, coloca aí. Porque eu vou falar muita coisa do que ela não é. A casa espírita não é. Deixa eu soltar. Eu acho que a música dá pra ir baixinho. Até porque se o cometa, que é o cachorro daqui da casa, começar a latir muito, essa é a música de fundo. Vamos colocar Kardec aí no final. Pronto. Essa é a figura desse senhor que tem aí, encontra. Chama a senhora Allan Kardec. Oi, Lilian Rustem tá chegando aí. As duas Lilians, né? Ah, que bacana. Juliana tá aí, tudo bem? Pessoal que tá chegando agora, então, a Sociedade Espírita Inspiração é um grupo de amigos que resolveu montar uma casa espírita já há 13 anos. Nós completamos isso no dia 18 de abril agora. E mudou-se aí Nós temos conosco que nós temos um conselho, que são 6 pessoas, e vários trabalhadores. Hoje, vários, né? Só dobra o que nós temos de conselheiros. São 13 trabalhadores na casa. A casa é pequena, é um grupo espírita. Mas vamos falar o que é a casa espírita. Quem já foi a uma casa espírita? Quem tem curiosidade de saber o que acontece lá? Eu vou falar muita coisa que a casa espírita não é, para vocês ficarem sabendo. Ela não é lugar de milagres, ela não é lugar de assombração. O pessoal não fica toda hora batendo papo com o espírito. As pessoas têm um equívoco danado de saber que a casa espírita é um lugar de socorro. Oi, Maria, tudo bem? Juliana chegando. A casa não é isso. A casa espírita se propõe a fazer algo muito incrível. Os ensinamentos que esse senhor começa a perceber já no advento do espiritismo em 1848, passado alguns anos, em 1855, convidado para um estudo sério sobre fenômenos espíritas, ele começa a ver que ali havia alguma coisa. E isso ele vai acabar... Oi, Silmara, tudo bom? Vai acabar codificando, né, tudo aquilo que ele pegou. Codificar é pegar o que está por aí e organizar. É isso que Kardec fez. Allan Kardec não é chamado de fundador do espiritismo. É fundador. Por quê? Segundo ele, o que já estava aí ele só organizou, perguntando para os espíritos através do médium. A casa espírita tem no seu corpo, nas pessoas que formam a casa espírita, médiums. Mas nem todo mundo que é médium é espírita. É porque... Oi, Karen, tudo bem? O médium são aquelas pessoas, segundo Allan Kardec, que nós todos, mais ou menos, somos médiums. Isso é fato e é claro de entender, é coerente. Por quê? Porque se nós somos espíritos, estamos encarnados, temos um corpo físico, nós temos um espírito. Kardec vai falar que nessa luz, que espírito é energia, luz, existe uma outra forma, que é chamada de perispírito, que envolve essa luz, para chegar no corpo físico. Não tem como errar. Você vai pegar um amendoim com casca, vamos pensar que aquela casca, se tirar aquela casca, é o corpo físico. Naquela parte vermelha e aquela parte branca é o espírito. Deu para entender mais ou menos assim? Na chegada de Kardec vai falar para nós. Se somos espíritos, naturalmente nós vamos ter uma conexão com o espírito, que no caso não tem a casca grossa do amendoim. Ele só tem a vermelha, que é o perispírito, e a energia, que é o espírito. Oi, Rose, tudo bem? Tô fazendo agora aqui como se fosse uma atividade da Sociedade Espírita Inspiração. É isso que a gente está fazendo aqui. O pessoal, os trabalhadores estão em sustentação, estão em energias, né? Eu vou falar o que é a casa espírita e vai ficar bem claro. Porque muitos dos meus amigos aqui do Facebook não são espíritas. São de outras religiões. Eu mesmo, para chegar na casa espírita, demorou um pouquinho, porque eu venho de família cristã. Meu pai católico, minha mãe evangélica. Mais tarde, lá com 17 para 18 anos, eu me torno espírita. Então nós somos ecumênicos. Tem uma experiência aí, a doutrina espírita faz... O que a doutrina espírita convida você a fazer? Estudar. Olha que engraçado, eu comecei a ler a doutrina dos espíritos em 1989, mas eu só adentrei a uma casa espírita em 92, através de um amigo meu, Cristiano Siriaco, que me levou a uma casa espírita. Uma casa espírita aqui na Penha, chamada Bezerra de Menezes, uma casa tradicional aqui. Bacana. Quando você entra numa casa espírita, o que você pensa que você vai encontrar lá? Cara, a gente ouve, por quem não sabe o que é um centro espírita, que lá é um lugar que o pessoal fala com os espíritos, com os demônios, com os diabos. É um desconhecimento de causa, além de ser uma má fé para quem sabe o que é. Porque a doutrina espírita é tudo menos isso.
ela convida você a cuidar de você. Questão 900 espíritos vai falar que a gente precisa conhecer a nós mesmos. Casa espírita é fantástico para ensinar isso. Além do que ensinar os estudos feitos por esse senhor aqui, Allan Kardec. Eu indico para vocês hoje um filme, deve estar na Netflix, sobre Allan Kardec. Foi um dos filmes mais interessantes que eu vi ultimamente. Engraçado, há um ano atrás ele foi lançado. Há exato um ano atrás, o filme sobre esse senhor aqui foi lançado. Ele mal sabia, ou teria uma ideia, do que viria a ser as casas espíritas, os centros espíritas. Eu não sei se você percebeu que semântica é uma coisa muito louca, né? A forma como a gente usa as palavras. Tudo bem, Edneuza, minha irmã Nani, tudo bem? Tia Zete, a bênção. Vamos ter uma ideia bem legal. Centro espírita. O pessoal já pensava que era um diabo, mexia com macumba, né? Confundindo a doutrina espírita com as religiões afro-brasileiras, né? E vamos combinar também, hein? Macumba era um sentimento pejorativo. Além de a gente lembrar que nós somos um povo totalmente, né, racistas. Precisamos melhorar isso, estamos melhorando, mas ainda somos racistas. Então, era uma forma de afastar. Oi, Érica. Lígia, tudo bem? O Spira chegando aí, que é o nosso palestrante aí das próximas semanas também. Então, a gente tem que entender que já rola um preconceito natural da questão racista mesmo, né? Porque os cultos afros são cultos de respeito, seja a Umbanda ou o Candomblé. A Umbanda é muito mais brasileira por conta do seu secretismo. Uma outra hora a gente pode falar disso. Mas o Candomblé vem com as suas raízes do povo africano que aqui chegou. Oi, bruxinha. A bruxa Monique chegou. A Nalita aí também, que legal. Vamos ter uma ideia de que começa um preconceito e o pessoal aqui de Kardec, francês, Europa, e havia aí um preconceito. Formados naquela época, era tratado de coisa como louco. Mas o primeiro centro espírita do Brasil, se eu estou com a memória boa, pois se eu falei a verdade, foi em acho que na Bahia que saiu o primeiro centro espírita com os estudos de Allan Kardec. Então o centro espírita é um local que estuda a doutrina codificada por esse senhor aí, por Allan Kardec. Então é necessário ler, é necessário estudar. A porta de entrada a qualquer centro espírita... eu vou falar de macumba já, peraí. A porta de entrada de qualquer centro espírita é o Livro dos Espíritos. É o Livro dos Espíritos. Anderson, mas os romances que eu leio, da Zíbia Gasparetto, do Richard Simonetti, não é muito bem romance, mas é elucidativo. Esses livros não são a porta de entrada? Não, eles não são. São as portas laterais. A porta principal do Livro dos Espíritos, e eu sempre indico o Livro dos Espíritos, é bem simples. Só que eu nunca peço, para começar pela primeira pergunta, que é Deus, na primeira questão. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Então você começa pela terceira parte, que vai falar de leis morais. Que a gente vai entender tudo isso que está acontecendo agora. Por exemplo, no capítulo... na parte terceira do livro, na questão... porque é perguntas e respostas. Na questão 740, vai falar dos flagelos da humanidade, das pandemias, de tudo isso que está acontecendo. São 1019 questões que respondem boa parte daquilo que nós desejamos saber. Então o livro começa pelo terceiro. É muito engraçado, né? Porque depois do primeiro livro foi lançado mais 4. Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Se você pegar o Livro dos Espíritos, ele é assim, dividido em 4 partes. A primeira parte vai falar realmente da Gênese. A segunda parte vai falar do mundo dos espíritos, livro dos médiuns. A terceira parte das leis morais vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, para fechar, o Céu e o Inferno. O Livro dos Espíritos contém todos os demais. Por isso que é uma obra divina. Os estudos de Kardec levaram os outros 4 livros para um estudo mais aprofundado. Por isso, quando você chega na casa espírita, no centro espírita, o pessoal não pede para você: lê o Livro dos Espíritos, lê o Livro dos Espíritos. Eles falam assim para você: olha, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Faça o Evangelho no lar da sua casa. Isso que a gente está fazendo aqui, quase um Evangelho no lar. É uma palestra, mas cada um está na sua casa agora. Olha que magnífico esse momento da humanidade em termos de disseminar as propostas cristãs espíritas. Falei uma palavra que talvez para alguns soe estranho demais, que o espírito é cristão. Como assim? Não está para confundir as coisas? Então vamos falar aqui algumas questões que já saíram aí.
Macumba é um instrumento que parece um reco-reco. Quando você se ligar a algum dos nossos irmãos falando de macumba, você está sendo preconceituoso com a religião que ele professa. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que entender. Coloca na sua vida, nesse momento magnífico, seja um antropólogo em campo. Não faça juízo de valor. Tenta entender as coisas que estão acontecendo. Sair dessa quarentena para abraçar os meus amigos. E eu tenho amigos em todas as religiões, como eu acabei de ver aqui agora. Irmãos umbandistas que nos seguem, católicos, evangélicos, espíritas, ateus, agnósticos, que estão aqui me ouvindo. E eu preciso falar com o centro espírita porque tem gente que não entra de medo do centro espírita. Eu não sei se foi a Celina ou a Zena que entrou, mas seja bem-vindo. A gente tem que começar a entender que o centro espírita é um local de totalmente aprendizado, de uma cultura incrível que vai te libertar de ser conduzido. Você vai começar a conduzir. O centro espírita oferta para você a sua própria vida. Ele mostra para você quem você é, o que você pode fazer. E além do que, o centro espírita vai fazer algo que a gente precisa estar preparado. Lá nós vamos encontrar afetos de encarnações passadas, porque o espírito é um reencarnacionista. Mas também nós vamos encontrar vários desafetos. Por isso, não é só na casa espírita, né, que isso acontece. Na própria família, o núcleo familiar que foi criado para a gente trabalhar tudo isso, a gente vai encontrar afetos e desafetos. Você não tem aquele irmão que você ama demais, aquela irmã que você tem uma coisa que parece um encarno, uma coisa assim, mas tem uma irmã que não dá certo, você faz de tudo por ela, mas dá uma confusão. Lembra disso? Essas coisas aí que acontecem, a gente tem que vencer essa animosidade. E como é que eu venço a animosidade? Humanizando. E o que é humanizar? É ter as suas ações baseadas no amor. Ser melhor amando. Bacana isso que está falando, Nani. O centro espírita, para vocês que eu conheço, a Nani e a Tia Zete aqui, se vocês entrarem, vocês não vão querer sair mais. Nossa, por quê? Porque o centro espírita é um convite a conhecer a si mesmo e o mais bacana, colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Questão 625 do modelo. Por isso que torna o centro espírita algo maravilhoso, algo de convite a trabalhar. A casa espírita, o centro espírita, tem 3 características quando você adentra. Muitas das pessoas entram no centro espírita desesperados. Já foram em tudo que é lugar. E eles querem resolver o problema deles, qualquer que seja. Seja um problema financeiro, seja um problema físico, né? Uma doença, ou seja um problema amoroso, um problema de amor. Esses 3 motivos levam demais as pessoas da casa espírita. Porque elas estão com dor, e a dor é verdadeira. Há algo aqui dentro que machuca, ela quer resolver isso. É uma pessoa que fez todos os cursos, trabalha e não tem emprego, e não consegue ficar no emprego. Tem uma doença que visita, a doença nunca vai, e ela quer resolver isso. E nos relacionamentos ela acredita que ela tem o dedo podre, porque nunca dá certo. Você tem que ter calma com isso. A casa espírita recebe muita... Quem chega na casa espírita por amor mesmo, querer servir já. Mas principalmente a quem chega na casa espírita, que eu penso que é muito legal, pela inteligência, pela razão. Chega lá porque aprendeu e entendeu que a proposta é se melhorar. Vai chegar um momento na vida da gente que a gente vai ter um vazio que ninguém vai responder esse vazio nosso. É uma coisa aqui, ó, uma angústia, uma certa melancolia. As coisas parecem que não funcionam, não acontecem para você. Mas é aí que você vai aprender e vai entender que o melhor está por vir sempre. A casa espírita te mostra você. Primeiro momento da casa espírita é cuidar de você. Vem do jeito que você estiver. Ninguém aqui está julgando quem você tá. Quem é você que está entrando na casa espírita. Ninguém está fazendo isso. A gente não olha, não faz asepsia das pessoas. A gente acolhe. A casa espírita precisa receber. Ela precisa saber receber. Então a gente prepara os trabalhadores da casa espírita para fazê-lo. Amai-vos como eu vos amei. Nós temos uma orientação no Espírito que se apresentou como verdade, que diz assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então a casa espírita sabe que a primeira lição dela é do amor. A primeira lição dela é servir. A primeira lição é atender aquele que está chegando. Eu também não. Eu cheguei lá pela inteligência, Vitão. Pela razão.
Eu queria entender tudo aquilo que acontecia comigo, o que eram esses fenômenos que o pessoal falava. Oi, Ariane, tudo bem? Então eu fui pela inteligência. Por isso que eu falo para vocês, não é nem pela dor, nem pelo amor. Às vezes é pela curiosidade. Curiosidade é o princípio da inteligência. Você vai querer saber como é que funciona. E você vai começar a perceber que é uma doutrina, e doutrina, no sentido da palavra, é uma organização, são os ensinamentos que alguém passa, e o pessoal fala, não é uma religião, é uma doutrina, para separar o que é espiritismo, nada disso. Se a gente for falar, Jesus não falou em religião, ele falou em amor, em auxílio. Só pensar com quem Jesus andava. Ele andava com os enfermos, não com os sãos. E a gente tem que começar a perceber isso, que a doutrina espírita, então, te faz esse convite. A gente passa pela casa espírita e não entende. Nossa, mas o que acontece lá? Aí eu não... E tem gente que fala, hein? Eu não gosto de mexer com essas coisas. É a pessoa que sente a inspiração. Inspiração, deixa eu explicar bem o que é inspiração e intuição. Inspiração é aquilo que vem de fora. Como se você sentisse ter uma ideia, alguma coisa que de repente te... Poxa, aquilo ali me moveu para fazer alguma coisa. Intuição, que é essa parte que ninguém ouve, que ninguém liga. E quem liga vai muito para frente, vem aqui dentro de você. O quanto a gente às vezes está fazendo uma coisa que não quer e está fazendo só para agradar os outros. Começar a repensar isso. A pessoa que você precisa agradar, e você tem o sentido, vou falar dos quadrinhos, né? O sentido da aranha. Você tem um sentido aqui que te prepara para isso. O que eu estou sentindo? Não, algo que tenta falar para eu não ir, não quero esse trabalho é bacana, mas vai ganhar bem, mas não quero ir. Minha alma quer outra coisa. E o que essa alma quer? Voltando a explicar as palavras que eu digo aqui. Segundo Allan Kardec, esse senhor aqui, alma é o espírito que vive. Alma é o espírito encarnado. Quando ele está desencarnado, ele é espírito. E é essa sacada que a gente tem que ter. Anderson, a doutrina espírita vai te responder tudo. Ela vai trazer respostas para você, mas você precisa buscá-las. Então a casa espírita, quando ela abre as portas do centro espírita, normalmente o que acontece na casa espírita, vamos lá, então, como é que é esse centro espírita aí, Anderson? O centro espírita, ele é um grupo de amigos, um grupo de pessoas que se reuniram para estudar as obras desse senhor aqui. São 5 livros, o Pentateuco Kardeciano, que a gente chama, as revistas espíritas, e estudar para entender os fenômenos espíritas, o que acontece com as pessoas. Então, quando você entrar numa casa espírita, vai ter um pessoal lá na recepção que vai perguntar quem você é, por que você está chegando, qual é o auxílio que você precisa, o que você está sentindo. Se não tem, toda a casa espírita teria que ter alguém para te recepcionar para essa coisa nova. Cantar igual vai ser difícil. Eu vou colocar uma outra música aí, mas cantar só às 4 da tarde, Vitor Guedes e o Basílio é que cantam, né? Ambos são espíritas, né? Lá do Belém, do Força e Luz. E tem a live diária, porque o Vitor Guedes é jornalista do Jornal Agora e outras mídias com que ele trabalha. E às 4 horas ele sempre bate um papo lá e ele põe o Basílio para cantar. E eu fico com as músicas que ele canta, né? Então vamos lá. A música de hoje foi inspiradora. Porque a questão espírita mexe justamente com uma coisa que a gente não quer mudar, que é a moral. Conhece-se o espírita pela sua transformação moral e o esforço que ele faz para vencer as más inclinações. Eu vou repetir. Conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que ele faz para vencer as suas más inclinações. Esse é espírita. Espírita não é santo. Quando alguém fala, eu sou espírita, eu já olho, meu Deus do céu. Isso não é cartão de que o cara é melhor que ninguém. A doutrina espírita vem fazer esse convite. Ela entrega você para você mesmo. Então, na recepção da casa espírita, é o primeiro momento que você vai passar. E, normalmente, após você passar na recepção, os trabalhadores ali estão preparados para te indicar uma entrevista. Que o pessoal tem o nome de consulta. Como eu acho que vai saber tudo da sua vida. Nada disso, gente. É uma entrevista, é um bate-papo, é um atendimento fraterno para saber o que você tem. Para dentro dos trabalhos que a casa oferece, é te ofertar um. Normalmente, na entrevista, você vai saber o que é o Evangelho no Lar. Eles vão explicar para você esse culto cristão que a gente faz uma vez por semana, num dia pré-determinado, junto com os familiares. Uma leitura base. Pega o Novo Testamento, ou você no acaso,
Normalmente o pessoal põe um pouco de água lá, pedindo que os amigos espirituais, anjos do Senhor, coloquem os seus medicamentos energizando a água. E após isso você toma. E normalmente toda entrevista vai entender o seu problema. Normalmente vai colocar como um problema físico, porque existem casas que desenvolvem um trabalho voltado para a cura. E que consiste o trabalho na cura na casa espírita? Palestras evangélicas, por isso evangélicos com o espiritismo, com a ótica e a visão espírita, e vão te fazer uma palestra para você olhar para você e fazer a transformação em você. E algumas casas você passa através de médiuns que estão ali mediunizados mesmo com os espíritos dos médicos do passado e te passam alguma informação. Vamos falar do passe espírita. O passe espírita é a imposição de mãos. De que no seu coração você acredita que o melhor que você tem, que seja o amor, a alegria, a prosperidade, está passando e colocando para aquele irmão. Precisa pôr a mão no passe? Na casa espírita as pessoas vão colocar a mão. Mas a gente sabe que o passe espírita não precisa pôr a mão. Acabei de dar um passe aí em vários de vocês ouvindo e falando isso. Porque vale mais a intenção. Porque o poder está aqui na mente. Se a gente for olhar, você não ouve as pessoas falarem isso na casa espírita. Mas a casa... Ah, que bacana, Rose. Que bacana mesmo. Mas eu lembro de você, Rose, como a mãe. Olhava para você e via a figura da mãe. E quando você está perdido, não tem direção, e vai passar por uma entrevista numa casa espírita, você quer uma pessoa que te passe e transmita isso. E você transmitia isso. Por isso que eu achava que você seria uma fantástica entrevistadora. Há coisas que a gente não se abre. O homem não quer falar pra mulher. Vai que ele tá com um problema que ele precisa ali. Ele não vai fazer isso. Oi, Ivan, tudo bem? Aí, por isso que existe um homem lá. Na verdade, a casa espírita vai te ofertar o processo de entrevista onde você se sentir à vontade, tranquilo. Não vai te constranger, te colocar numa situação complicada. O que é bacana no centro espírita, pessoal, e a gente precisa sacar isso, que é o amor que existe naquele ambiente. As pessoas que estão lá estão no mesmo barco, querem aprender. Então o centro espírita não é lugar de milagres. Até porque o espírita sabe que milagre não acontece. Oi, Andréia, tudo bem? Na sintonia aí? Milagres não acontecem. As transformações acontecem por conta de... Vocês lembram de Jesus, nas passagens cristãs, que Jesus, quando as pessoas iam agradecer a cura, Jesus falava assim: vá, a tua fé te curou. Vá e não erre mais. Era um acordo que se fazia. Oi, Eli, ali da Moca, ele é saudade de você. Então isso que é legal. Se a gente começar a perceber que a casa espírita, ela tem que ofertar isso. Então quando você entra na casa espírita, passando pela recepção, eles vão te caminhar, se for necessário, para uma entrevista. Talvez não no mesmo dia ou no mesmo dia. Logo depois, eles vão te dar... A casa espíritas que dão passe no início, a casa para te acalmar, ficar tranquilo, e a casa espíritas que dão passe no final. Isso vai pela casa espírita, é de cada um, é a identidade da casa. Sim, sim. Ele não fecha em si, né? É o que eu sempre digo, Kardec nunca pediu, Monique, para que a gente mude de nossa religião. Você tem um carinho, eu lembro de uma amiga budista e falou: mas eu gosto tanto da Umbanda. Eu falei pra ela: você não precisa ser da Umbanda. Agora você precisa conhecer a doutrina espírita, que você vai entender o que é a mediunidade. Você vai sacar o que é a mediunidade. E a mediunidade vai te auxiliar. A gente é muito confuso. A casa espírita ela tem que propor esclarecimento e entendimento. A casa espírita começa a fazer muita frescura e muita coisa, começa a complicar as coisas. Eu venho de uma casa de formação que nos ensinou a estudar Allan Kardec. Mas principalmente trabalhar junto e entender o grupo. Gente, aonde tem gente, vai ter complicação. Oi, Carolina. Aonde tem gente, vai ter complicação. O ser humano, apesar de ser um ser gregário, ele gosta de confusão. Manter a minha opinião tá certa, a sua não tá certa, dele isso. Isso... A gente tem que começar a se melhorar, colocando as virtudes cristãs em nós. E começa lá no centro espírita. Na minha casa de coração aí, dando um toque. Então a gente vai começar a entender. Eu tenho um amor profundo àquela casa. Então eu falei pra vocês que então o centro espírita, o medo de ir, foi no Bezerra de Menezes, lá na Penha, é legal quando você vai com um amigo. De dar um entendimento e tal. Mas engraçado, eu assisti uma aula expositiva de um curso lá, assisti palestra, que eu adorava.
mas não sentia que ali era minha casa. Engraçado isso, né? Muito engraçado. Em 1994, eu decidi tomar a decisão de se tornar um trabalhador espírita. Mas para isso eu precisava aprender. Eu tenho esse hábito. Oi, Jorge, tudo bem? Eu tenho esse hábito de querer aprender primeiro para depois dar aquele mergulho. E em 1994 eu me dediquei uma vez por mês em uma casa espírita. Eu só conheci a Bezerra de Menezes lá na Penha e fui. Isso é 1994. E nesse mesmo ano, entre 94, eu passava de frente ao Centro Espírita Laços Eternos. É uma casa bonita, suntuosa mesmo, bonitona. O Laços Eternos difere de outras casas espíritas. Oi, Gled, tudo bem? É bonita. E o pessoal tirou uma camiseta que vocês vão ver eu usar no dia 19 de maio, que eu vou fazer uma palestra pelo Laços Eternos, como essa aqui, falando do tema ser espírita, mas com a camisa do Laços que eu tenho guardada, né? Porque é minha casa de formação, gratidão, coração. E então eu entrei naquela casa e vi aquele pessoal, e eu sentia que o pessoal é muito alegre. Não sei se vocês conhecem, mas espírita normalmente é um pessoal alegre, um pessoal, né, que tá sempre sorrindo. E as pessoas chegavam lá, tipo, 6h30, 7 horas, o pessoal chegando do trabalho, e as pessoas se abraçavam lá, ia lá, colocava a camiseta do trabalho e ia pra tarefa. Aí você percebia que era um grupo enorme, porque tinha lanchonete, tinha um pessoal lá em cima da recepção, tinha passe, tinha um pessoal que ficava na tribuna, tinha um monte de coisa. Uma galera que cuidava de umas crianças, evangelizadores, era tarefa que não acabava mais. Essa é uma das características da casa espírita. A primeira tem esse do atendimento, mas é um mundo lá dentro. Aí existem muitos trabalhos inerentes à casa espírita. Na casa espírita, você vai pela recepção para saber como ela é. Talvez ela tenha um trabalho de entrevista e vão te passar para esse trabalho. Talvez ela depois dê o passe. O que é o passe? É essa doação de energia, né? Essa coisa legal. Eu vou contar uma história para vocês aqui, eu preciso contar. Vocês gostam que eu conte historinha, né? Historinha que eu vivi, né? Vamos lá então. Eu fui uma casa espírita de uma amiga minha, a Patrícia. E a Patrícia, essa casa era espírita e tinha identidade própria dela, tal, com algumas coisas, né, que não tem a ver com o espiritismo, mas aí eu não brigo com isso, porque a identidade da casa é importante. Ela tem que ter respeito a esse senhor aqui pelo trabalho que ele fez, mas a gente se descobre, né? E eu fui nessa casa e bonita a palestra, achei bacana. Depois a gente vai pro passe, e depois do passe uma aguinha, quem chama de fluidoterapia, né? E a moça me deu um copinho com água. E eu peguei o copinho, acostumado, e virei. Ela falou, não faz isso. O quê? Você tem que pegar a energia da mão esquerda, que você está vendo ao contrário aí, né? Da mão esquerda e da mão direita. Você tem que pegar o copinho com as duas mãos e tomar a água para que ela faça efeito. Eu, opa, me dá outro que eu não vou deixar de pegar energia por causa disso. Vem aqui e virei o copinho. Segui adiante. Enquanto com a Patrícia. E aí, Anderson, gostou do centro? Gostei, cara, muito bacana, mas tô preocupado. E ela, tá preocupado? Tô preocupado. Preocupado com o quê? Sabe aquela senhorinha lá que coloca a gente na fila do passe? Ah, tá. Ela falou o nome lá. Essa pessoa há anos tá ali fazendo aquela tarefa. Ela não tem um braço. Ei, qual o problema dela não ter um braço? É porque a moça lá na frente falou que se você não colocar as duas mãos, você perde a bênção. Esse senhor aqui era o cara da coerência. Era o chamado de bom senso encarnado. Camille Flammarion, que é homem, Camille Flammarion, no discurso, que ele tem que ter bom senso. Então não é a mão, é aqui, ó. Mente, coração e espírito. É isso que vai fazer a diferença. Então certas coisas nas casas espíritas não faz sentido porque não é coerente. E esse moço aqui, esse senhor aqui, pediu para nós sermos coerentes. Passar pelo crivo da razão. Ser racional. E agora? Vai mudar as casas espíritas? Elas não vão dar mais passe? Não pode mais tocar tal? Depois dessa Covid, como é que vai ser? Gente, pensamento aqui, ó.
Às vezes, eu tô no hospital, não posso tocar nele, a gente sabe quem vai. Tem grandes equipes que vão em hospitais não passe. Necessariamente não precisa pôr mão, gente. É aqui, ó. E quando nós descobrimos que é aqui que as coisas acontecem e transformam, aí sim a gente vai entender os processos que nós estamos voltando na vida. Então a casa espírita, ela, a primeira coisa, ela tem que te esclarecer. Se ela não te esclarece dessas coisas, não tem magia. Acabei de falar que não tinha milagre. A cura acontece por conta de você. É a tua fé. Porque Jesus vai falar que fé e vontade são a mesma coisa. Ai, tá faltando fé para eu realizar os meus sonhos. Não, falta vontade. Muda, tira a fé. Falta vontade para realizar as minhas coisas. Olha a responsabilidade que isso te dá. A responsabilidade de você fazer a diferença. Então a casa espírita te faz esse convite. Então você passou pela recepção, foi direcionada, se houver a necessidade, para um tratamento espiritual, que é feito à base do que, gente? Dias na casa espírita com passes e palestras. Por que você faz tratamento? Porque quando você vai lá e tá louco querendo resolver o problema, se o problema não vai resolver, você vai em outro lugar. Vou procurar um lugar mais forte. Quantas vezes eu não ouvi isso? Aqui é muito fraquinho. Ali, porque a casa espírita, e se você chegou aqui para ouvir o que é a casa espírita e quem está na casa espírita, está preparado para cuidar de você. Você não precisa para ninguém para cuidar de você. Essa é a maior responsabilidade da casa espírita. E quando o pessoal souber desse poder, muita coisa vai acontecer. Mas ali também é um espaço de muita briga, de muita confusão. Por isso que os organizadores da casa precisam estar atentos. Porque a gente está trabalhando com o material humano. E o material humano precisa ser trabalhado. Deixa eu ver ali. Sim. E na verdade, gente, o fator desencarne só vai nos tirar esse corpo físico para a gente ir para a nossa pátria de verdade, segundo Allan Kardec. Ou melhor, a pergunta que ele fez: qual é a verdadeira vida? A vida espiritual. Dos espíritos. E é isso que a gente tem que aprender. Então a casa espírita não tem nada de fantástico, não tem nada que aquela casa espírita. E o pessoal inventa, né, uns passos diferentes, umas coisas assim. Nossa, a casa espírita precisa ser simples. Simples de tudo. Uma imposição de mão já está valendo. Quando tem mão, impõe o coração, o olhar. O olhar na casa espírita fala muito. Nós temos como hábito na Sociedade Espírita de Inspiração abraçar. Mas isso é a nossa casa. A gente gosta de estar abraçando. Não sei como é que a gente vai fazer agora, depois dessa pandemia, se vão mudar ou não. Até porque o abraço liberta a energia. Tem muita gente que está carente em casa porque não tem um abraço, não tem um contato. E a gente precisa mudar isso. Então haverá mudanças após essa. Com certeza. E as casas espíritas precisam se adequar. Kardec tinha um caráter progressista. É isso mesmo, Gina, Yara. Essa é a característica que a gente tem. Ser progressista. Kardec foi o único, vamos falar de religião, foi o único que propôs o seguinte: se um dia alguma coisa que ele colocou ficou para trás por conta da ciência, que nós abandonássemos o que ele escreveu e ficássemos com a ciência. E tem gente ainda discutindo um monte de questões aí. De vacina, de terra. Parece que a gente está na Idade Média. Até parece, claro. Os espíritos eles reencarnam, voltam. E querem colocar a sua ideia. E isso talvez seja a coisa mais difícil na casa espírita. Os duelos. A gente não tem mais o duelo como antigamente, segundo o próprio Evangelho, você vai ler e vai estar lá, né? De armas vão sair para ver a nossa vida. Não. Os duelos hoje são de palavras, de conceitos. Coisa feia. A casa espírita precisa ter verdade e transparência. Talvez a gente não vai conseguir entender todo mundo. Mas nós vamos entender. Eu melhorei muito. E estou melhorando. Ainda estou longe de ser o que eu quero ser. Mas eu estou no caminho. Como diz a Monique, aí na trilha. Para que as coisas aconteçam. E isso a gente vai aprender estando um com o outro. Com os atritos. Mas eu tenho que ser o guardião das memórias desse Senhor que deixou um legado para nós. Posso achar que a casa espírita pode tudo. Ela não pode. A casa espírita pode ter cromoterapia, Anderson? Pode ter reiki? Pode ter... Claro que pode. Claro que pode. Desde que fale, o reiki não é espiritismo. Mas é uma medicina alternativa que a Organização Mundial da Saúde oferta às pessoas. Então usa o reiki lá, se tiver reikiano lá. A gente sabe que o reikiano é demorado. Fica-se horas fazendo um reiki. Não é uma coisa rápida. Os reikianos que estão aqui podem falar isso pra mim. Será que daria, num intervalo ali, de meia hora ou até 15 minutos, fazer um reiki legal? Fala aí. As pessoas sabem disso. Cromoterapia, mesma situação. Não é qualquer cor. Tem as cores
certo o trabalho. A Organização Mundial da Saúde tem a cromoterapia como uma terapia alternativa. E a casa espírita é esse lugar de terapias, lugar de transformações. Você precisa sacar isso. Se a sua casa espírita tiver isso, está no caminho certo. Ela te dá a oportunidade de você conhecer você mesmo e se transformar através das diversas coisas que a casa espírita oferece lá. Eu lembro que a casa que eu vim tinha vários trabalhos. E então você entrava na casa espírita. Falei que você estava na entrevista, você passou pela entrevista, vão te dar um tratamento de 4 ou 8 semanas. Normalmente é isso. O que vai acontecer? Você vai demorar... Né, o que eu acabei de falar, Monique. O reiki, ele tem uma proposta e ele pode ser usado na casa espírita. Ele só não é espiritismo. Porque tem muita casa espírita que usa o reiki. Existe uma briga de ideologia dentro da casa espírita para ter ou não ter reiki. Gente, é um trabalho. Trabalho para auxiliar pessoas. Qual o problema de ter lá? Eu não entendo. A gente não é fora da caridade que nós somos. Para do amor incondicional na salvação. Então, se é uma medida que a gente pode fazer, vamos fazer. Mas vamos seguir aqui. Eu tô aqui, né? Eu tô indo aqui 8 semanas por quê? Vou assistir palestra, uma passe. Vou mudar a psicoesfera ao redor de mim. O que André Luiz, um espírito que falou para o Chico Xavier, que era o hálito mental que a gente emanava. A gente vai mudar essa energia. Alguém que só está no pensamento negativo, olhando para baixo, triste, que as coisas não vão, e só apanha. E ela quer sair disso, ela está buscando força para sair disso. Ela precisa sair disso. Como é que ela vai sair disso? Nessas 4, 8 semanas ela vai ficar ouvindo palestras que vão auxiliar ela a entender todo esse processo que ela está vivendo. Se de repente não se recuperou bem, passa de novo uma entrevista, tem mais um tempo. E tem os trabalhos da própria casa espírita. Então que a gente possa entender que a gente vai na casa espírita para isso. Há casas espíritas que usam música. Um tempo que a pessoa não começou, não começou os trabalhos, né, que é a palestra em si, que as pessoas vão pela palestra, ficam ouvindo música, cantando música. Gente, quem eles espanta. Adoro casa espírita que tem música. Eu venho numa casa que tem música, né, Laços Eternos. Então é bacana ter música. Porque ela mexe com a gente, prepara a gente para o melhor que está por vir. Então, isso a gente pode fazer em casa, colocar boas músicas, não fazer igual o Vitor Guedes, né? As músicas até que são boas, ele e o Basílio cantam muito mal. Mas canta! O importante é você cantar, sabe? Começa a cantar, começa a prestar atenção. Começa a prestar atenção e começa a ter vida. A casa espírita tem que ter vida. Casa espírita é um lugar de cultura espírita e prestação de serviços. Para quem? Para o próximo que nada tem. Então, quando você ir na casa espírita, vai sacar que o problema que você está vivendo é um problema seu e precisa ser cuidado. Mas ao seu redor tem problemas até maiores às vezes. E você começa a entender isso através da sua dor. Aflições são lições. Então a aflição é lição a ser aprendida. Lição aprendida, página virada. O passado só vai ser passado se você passar. O futuro, quando chegar, já é presente. Então ansiedade desnecessária. Viver no aqui e no agora. A mudança é na presença, é no presente. Isso aí, musicoterapia. É usar os recursos que a casa espírita pode oferecer, não tem problema nenhum. Ano passado, eu, na Sociedade Espírita Inspiração, convidei amigos de outras religiões para estar batendo papo lá para falar de amor. Porque ela fala é a mesma. E qual é o problema? E o olhar preconceituoso que a gente tem nas coisas? Lembra que eu estava falando lá da macumba? Que macumba é um instrumento, e a gente, para afastar, a ideia de Kardec, esse moço aqui, virou mesa branca. Auto-espiritismo, que os outros faziam baixo espiritismo. Vamos deixar claro aqui. Espírita, espiritismo e espírita, palavras cunhadas por ele naquele momento. Não existiam essas palavras. O nosso amigo umbandista e o amigo candomblessista são espiritualistas, não são espíritas. Talvez na sua prática use muito que o espiritismo usa, mas não são espíritas. O espírita de verdade é aquele que estuda e pratica o que aprendeu aqui. Há algo mal nisso? Nenhum. É só para deixar os pingos no I, e como diz o meu amigo lá do Lar de Maria, no J também, o Armando. No I e no J. As coisas têm que ficar bem claras, esclarecidas. Beleza? Colocou-se luz sobre a escuridão. É isso que é sabedoria. O que a minha irmã falou aqui? Sim, a casa espírita é um ambiente, então você entrou lá. Você está numa energia contrária. Emprego não funciona, o amor nunca dá certo, é uma doença que é crônica, não vai embora, e você com todos esses problemas. A casa espírita,
Quando as pessoas entram lá, elas colocam em prática aquilo que Jesus fez. Pelo menos toda casa espírita tem um curso de orientação e educação mediúnica. Precisa ser médium fazer esse curso? Claro que não. Você vai aprender o que é mediunidade. O que são isso? O que são essas bioenergias? O que são essas energias que nos envolvem? Como é que eu me afasto da coisa? Por que as coisas não funcionam para mim? Tudo funciona para você. Chico Xavier dizia, tudo é útil, inútil é a nossa incapacidade de ver as coisas. Então a casa espírita, antes de tudo, é um lugar de esclarecimento. Você não vai precisar mais seguir ninguém. Você vai seguir você. Com sabedoria, com amor próprio, com aprovação, com aceitação. Sem culpa, com perdão. Primeira pessoa que você precisa... Sabe o que? Eu tenho dificuldade de perdoar. Eu sei quando uma pessoa fala isso pra mim. É porque ela não se perdoa. Se ela não se perdoa, ela tem dificuldade de perdoar. O perdão começa conosco. Tudo começa em nós. O amor. Você se ama. Você tem que te dar esse amor que você precisa. Por que você quer dar pro outro? Você não dá nem pra você. Começa a cuidar de você. Anderson, isso não é egoísmo. As casas espíritas sempre falam que isso é egoísmo, que a pessoa só pensa em si. Claro que não! Claro que não! Você é o parâmetro para as mudanças na sua vida. Tem que mudar em você. A religião que você tiver, não precisa ser espírita, ela tem que estar fazendo diferença na sua vida. Transformando, no mínimo, você num indivíduo melhor. Segundo o próprio Kardec. Se ela não estiver fazendo isso, está falhando. Anderson, minha casa espírita só briga. Porque não se entenderam, ninguém olhou para si ainda. Ninguém olhou para si para poder olhar para o outro. Casa espírita não é para estar brigando. Não é para estar criando dificuldade. Grupos, pessoas, criam dificuldades. Porque é muito ego e muito orgulho, que são as grandes chagas, segundo Allan Kardec, que a gente precisa vencer. Porque o ambiente de uma casa espírita, ele precisa ser florido, sem ter flor nenhuma. Ele precisa ser encantador, ele precisa ser musical, sem canção nenhuma. A gente sente a vibração de um espaço. Ele pode ser pequeno ou grande. Grande dá mais trabalho. Por que dá mais trabalho? É muita gente, é muita opinião. Vou falar duas coisas que são interessantes aqui para a gente estudar depois. Kardec falou assim, quando o grupo ficasse aí com 100 pessoas, era melhor que ela formasse um novo núcleo. Que era muito mais interessante ter pequenos núcleos do que ter grandes centros espíritas com mais de 100 pessoas. Tal. Orientação kardeciana. E a gente sai de muita casa que tem muito mais de 100 trabalhadores. Poderia montar outras casas. E ajudar outras regiões mais necessitadas de conhecer a doutrina dos espíritos. Olha que legal. Né? E Chico Xavier dizia, quando ele saiu de uma casa, né, a Luiz Gonzaga, casa que muito cresce, o amor desaparece. Se a gente não consegue amar numa casa pequena, imagina se a casa for grande. Por isso que precisa estar lá escrito, organizado, falado. Toda casa tem seu regimento interno, tem o seu estatuto, a sua missão, os seus valores. A casa precisa disso, para saber onde vai chegar. Mas antes de tudo, ela pode esquecer e rasgar todos os contratos e papéis. Ela tem que ser um lugar de amor, ela tem que ser um lugar de acolhimento. Eu posso não concordar com nada do que você está falando, mas eu vou ouvir tudo que você está me dizendo. E vou separar o joio do trigo, aquilo que é legal e aquilo que não é legal. Nós não podemos ser conivente com os erros doutrinários. Aí a gente vai falar com esse senhor aqui. E a gente não pode falar com ele. Porque ele fez um trabalho fantástico para nos deixar. Então, existe essa parte que a gente chama da administrativa da casa. Oi, Sil, chegando aí. Menos é mais, é a frase, né, Monique? A Érica tá aí também. Então a gente tem que começar a sacar isso. Começar a ter essa percepção. Como é você na sua casa espírita? Eu nunca entrei numa casa espírita. Já sabe a casa que você tem que ir. Uma que te valoriza. Tem um foco em você para ter um foco em todos. É no individual se transformando que o coletivo muda todinho. Vou repetir. É no individual se transformando que o coletivo muda todinho. Isso é um papel. Não esqueçamos que esse senhor aqui era um pedagogo, era um professor. Homem voltado às ciências. Colocava em prática, fazia teste, observava, experimentava para poder colocar. O SEI é o nosso grupo de experimentação e observação. E não é bolinho. Mas porque às vezes a gente acha, vamos deixar, vamos... Não. Seja... como é que é? Não perca a ternura. Mas tenha postura. Postura. Eu lembrei do educador Paulo Freire que falava de amorosidade. Amor e caridade. Amorosidade. Depois eu descobri, estudando Paulo Freire, que muita gente mete palma, nem sabe quem é e nem sabe quem foi. Esse brasileiro incrível que foi Paulo Freire. Você sabia que os pais deles, um era católico e o outro era espírita?
Espírita kardecista. Semântica. Porque espírita é espiritismo. Espiritista são coisas de espírita. Kardecista é pleonasmo. Não precisa falar. Mas uma vez eu falava tanto isso, um dia eu recebi uma psicografia e o espírito falou kardecista. E ele falou algo assim, kardecista, para não manter confusão. Eu vou resgatar essa psicografia e depois eu coloco no C aí para vocês verem. Mas a gente está indo para o caminho, então, para terminar, a casa espírita é esse lugar, então. Ela é um lugar de tratamento, por isso que a gente fala que a casa espírita é um hospital, porque a gente não está bem espiritualmente. E se você não está bem espiritualmente, na verdade você está mal fisicamente, emocionalmente, né? E mentalmente. E o espírito também. Conserto? O espírito já é consertado. Isso a gente vai falar depois sobre o espírito. Mas o espírito é perfeito. Isso é incompleto. E aqui na Terra a gente vai buscar essa completude, ser completo, para entender essa perfeição divina em nós. Relativa, mas em nós. Então, a casa espírita vai te oferecer a oportunidade de transformação. O tratamento de profilaxia que vai te oferecer, normalmente é uma fluidoterapia, os fluidos, o passe e a aguinha. Cada casa espírita acrescenta aí uma fitoterapia, diversas terapias que podem vir te auxiliar. A casa espírita tem esse espaço dentro dela. Até porque tem os médicos espirituais, e no maior deles nós temos o Bezerra de Menezes e o professor Eurípides Barçanufo, né? Então tem isso também. Quando ela sai do hospital, você tem o espaço escola. Espaço escola é o quê? São os cursos que a casa oferece, diversos cursos. E bacana, muitos cursos de desenvolvimento pessoal humano. Você vai virar, né, uma pessoa melhor. E os cursos de orientação e educação mediúnicas, para saber o que são a mediunidade, o que é esse intercâmbio. Mediunidade é intercâmbio. Como é que funciona. A gente não deve ficar dependente dos espíritos, ficar dependente da gente. E essa é a descoberta. Depois pode ouvir, Luciano. Você perdeu o ao vivo, mas depois você ouve tudo de novo. Fique em paz aí. Vai dar tudo certo. Então, ela tem a característica de hospital, tem a característica de escola e a característica de trabalho, de serviço, que é muito mais legal. Porque ali você encontra um monte de gente boa. Casa espírita é um lugar que tem muito amigo. Claro que você vai encontrar desafio na casa espírita, é óbvio. É óbvio. Por quê? Porque se nós estamos aqui para acertar, aproveita esse desafeto que você tem e transforma ele em afeto. Vou contar uma história minha, do Laços Eternos. A gente foi um grupo de mais de 180 alunos. Precisou dividir o grupo em 2. Era sábados acho que era da 1 às 18. O grupo era tão grande que dividiu da 1 às 3 e das 3 às 6. Isso em 1995, quando eu me tornei trabalhador espírita. Então, quando isso acontece, no meu grupo, e o meu grupo era um grupo dos incríveis. Meu grupo, o pessoal sabe, dali saiu gente cri-cri, gente que fala, gente que faz, gente que acontece. O grupo da turma A, né, onde está hoje a atual presidente do Laços Eternos, era um pessoal mais calmo, mais tranquilo. As aulas lá fluía de uma maneira diferente. Era tranquilo o povo dali. Mas quando era a turma B, pelo amor de Deus, tem um monte de gente de opinião, gente que concorda, discorda. E eu aprendi tudo com essa galera lá. Oi, Jorge, tudo bem? E eu aprendi com essa galera. Povo fantástico. Aí no último dia de aula, fizeram uma atividade que foi muito legal. Colocaram assim, imagina, fizeram um círculo e a gente só trabalhava em círculo. E colocaram uma cadeira lá e falaram assim, quem quiser ir lá na cadeira, falar alguma coisa, fazer um depoimento, vai. Aí foi uma moça no depoimento falar o seguinte. Queria falar aqui. Quando eu entrei aqui, eu não suportava o Anderson. Porque o Anderson queria fazer tudo. O Anderson falava, o Anderson tinha opinião, o Anderson... né? E eu ficava com uma raiva dele. Mas isso foi no começo do curso. Hoje eu não vejo o Anderson assim e tenho um profundo amor por ele como irmão, um amor fraternal de uma pessoa que eu aprendi muito com ele. Aí eu olhei pra ela, né, quando... Imagina, a pessoa tá na roda falando de você. Eu também não gostava de você. Mentira, eu sempre gostei. Porque é o amor que vai fazer a diferença. Então quem tiver a coragem... Oi, dona Jacira e dona Jovina. Minhas colegas de curso, mas era da turma A. Mas de vez ou outra reunia toda a turma. A Kátia Silene, que eu peço orações hoje forte para ela lá no MAP, dirige um trabalho fantástico ali, o Ricardo, o Silvio Luiz Lemos. O povo que saiu do Laços Eternos
tá toda hora dirigindo casa espírita, trabalhando firme em casas espíritas diferentes. Casa do Jô, lá pelo Silvio. Tem várias outras casas aí que eu não vou lembrar agora, assim, rapidinho. Mas são casas espíritas que a galera sai com essa responsabilidade aprendida naquela casa. De organização perdão, e de estrutura. Mas antes de tudo, laços eternos de amor, de respeito. E nós e todo mundo do Laços Eternos sabe disso, aprendemos com a melhor. Ensinou para nós como a gente deveria fazer muita coisa. E isso que é legal. Então a casa espírita tem esse caráter: hospital, escola e serviço, trabalho. Talvez quando você adentrar lá, você vai descobrir onde é que você se encaixa. Isso que é legal. Isso que é legal. Talvez você se encaixe nas três. Porque aquele que muito foi ajudado tem a necessidade natural de querer ajudar. Então a casa espírita não é um lugar de terror. A casa espírita é um lugar que o Cristo é rede viva. Se as pessoas soubessem o que a casa espírita propõe e vai acontecer ainda no futuro, está na hora de a gente se reorganizar como casa espírita. Mas não que nós somos os melhores ou dono da razão. Somos uns que caminham para a casa do Pai. E a doutrina espírita, pelo menos através da ciência, explica muito. Porque ela também tem tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Religião não de religar a Deus, porque a gente nunca se desligou dele, mas de entender esse Deus. E entender esse Deus através dos homens. Então a gente vai finalizando a nossa palestra, pedindo que os trabalhos de inspiração nesse momento possam fazer uma conexão natural com a espiritualidade amiga que aqui se encontra, nos ouvindo também. Dos diversos amigos espirituais que têm trabalhado imensamente nesse processo de pandemia, buscando auxiliar aqueles que angustiados estão, ansiosos estão, depressivos estão. Em cada canto agora eles possam sentir envolvidos nessa luz do amado Mestre Jesus, através dos seus emissários, na cor verde da cura, da luz, envolvendo a cada um, na luz dourada que ilumina e traz a sabedoria, na luz branca da ascensão, no rosa do amor incondicional, do verde da cura, da justiça, da abundância, do rubi dourado, do amor devocional e do violeta, da transmutação. Que essas cores todas, quase que um arco-íris, como a aliança que Deus se prometeu conosco, possa envolver todo mundo. Todo ensinamento na casa espírita é importante para a transformação do indivíduo. Espero que essa palestra você dê àquele que não sabe nem o que é uma casa espírita, que tem medo de entrar lá. Casa espírita, eu falei pouca coisa, mas falei o que era principal. Tem muito mais coisa para ser dita. Mas legal que essa descoberta parta de você. Talvez eu faça o tema novamente, pelo SEI, falando Casa Espírita 2. Porque vocês já sabem o que é uma casa espírita e como elas podem transformar a sua vida. Mas a verdadeira transformação vai acontecer através de vocês mesmos. Que até o nosso próximo encontro, Jesus abrace a todos. Esse Jesus que nos inspirou nas palavras, representada pelo Espírito de verdade. Falar melhor. Muita gente passou por aqui. E eu espero que o melhor envolva a cada um onde quer que esteja. E aqueles que não pegaram do começo, assiste depois. Repasse isso. Não tenha medo de entrar numa casa espírita. A casa espírita idônea, ela vai receber você. Porque ela também está no processo vivo. A casa espírita é algo vivo, um organismo vivo. Muita coisa acontece lá. Mas ela precisa, primeiro, saber acolher e ter amor. A casa espírita que está só preocupada com instrução, se equivocou. Está preocupado só com a ciência, não entendeu. Está preocupado só com a filosofia? Não entendeu. E se estiver só preocupado com a religião, também não entendeu. Ela é um tríplice aspecto. Ela precisa estar assentada nos três, para que possa fazer uma estrutura, para que possa receber aquelas pessoas que o buscam e possam transformar a sua vida. Eu faço um convite a vocês conhecerem as casas espíritas e faço um convite para você conhecer a nossa. Quando passar tudo isso, e peço a Deus que passe, como o Tiago disse, se Deus permitir, faremos isso e aquilo. Vocês possam fazer uma visita para nós na Sociedade Espírita Inspiração. Nós estamos na esquina da rua Pancaraí, o centro fica na Pancaraí, com a rua Leopoldo de Freitas, 617. Faça uma visita lá quando tudo isso passar. Nós vamos ter outros trabalhos esse ano. Tem diversas coisas chegando por aí. Porque a gente precisa acolher mais, abraçar mais. E essas pessoas que estão... O que eu faço? Está na hora dos centros espíritas fazer com que elas se encontrem e façam uma verdadeira diferença.
A verdadeira diferença não começa na casa espírita, começa na causa. E a primeira causa espírita é você. É você. Precisa fazer diferença para você. Até o nosso próximo encontro. Que Jesus nos abençoe, nos abrace e nos proteja sempre. Fiquemos na luz. Que assim seja.